Boa noite, meus amigos, boa noite, irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco em mais uma noite de estudo que nós fazemos virtualmente. Nunca é demais comentarmos a respeito desta obra que estamos estudando. Obras Póstumas é um livro que contém as interpretações pessoais do professor Rivaio com relação às obras escritas por ele com o auxílio dos Espíritos. Esses comentários são de suma importância para o estudante espírita, para que ele entenda que o homem ele deve ter a sua interpretação pessoal, individual, em cima da base da codificação. Da mesma forma que o estudante espírita deve se ater à linha de conduta traçada pelo codificador para poder deixar esta obra-prima para a posteridade. Quando pegamos este livro para estudar, a nossa intenção maior era justamente analisar essas interpretações do codificador, verificar coisas que ele deixou de colocar nos livros básicos que são os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Além de que, aqueles que ficaram dando continuidade ao trabalho dele, por unanimidade, afirmam que metade desses escritos ali estavam para ser editado um novo livro. Nesta sala, já apresentamos um slide onde foi mostrado a figura do buscador, aquele que não se contenta apenas com aquilo que ele pega, que ele cheira, que ele vê, que ele ouve. Ele quer mais, mais e mais. Nunca desprezando o que lhe vem à mente, o que lhe vem aos ouvidos através dos sinais trazidos por quem lhe cerca. Neste tema de hoje, nós vamos observar, e eu escrevi aqui para não perder a linha e chegarmos tal e qual foi escrito pelo codificador, quando ele fala que naquele momento em que ele vivia, a grande questão era a morte espiritual. Então ele dizia que a questão da morte espiritual era um dos novos episódios que estava sendo assinalado no progresso da ciência espírita. Ele começa esse texto assim. Eu estou lendo ipsilipse para que os senhores comecem a digerir para um debate mais profundo. A questão da morte espiritual é um dos novos princípios que assinalam os progressos da ciência espírita. Adiante ele diz: a maneira por que foi apresentada em certa teoria pessoal determinou, no primeiro momento, a sua rejeição, porque parecia implicar o aniquilamento em dado tempo do eu individual e assimilar as transformações da alma às da matéria, cujos elementos se desagregam, se transformam para formar novos corpos. Palavras do codificador. Podemos deduzir disto que a ideia foi lançada e ele simplesmente
aceitou. O que é difícil dentro do nosso movimento, vermos, ouvirmos, observarmos uma linha de conduta deste tamanho que teve o codificador. Geralmente, quando é lançado um tema, uma ideia que não se encaixa no nosso saber, nós repelimos de imediato, apedrejamos quem apresentou, não aceitamos, está obsidiado e acabou-se. O codificador recebeu esta proposta, porque foi uma proposta, quando disseram assim, e a questão da morte espiritual, como é que fica? Ele, no lugar de rejeitar, ele simplesmente diz que as consequências que se podiam tirar daquilo ali eram consequências proveitosas para a doutrina dos espíritos. Tanto é que ele diz que a proposta não foi apresentada com arrogância, não foi apresentada por um dos detratores da doutrina, por um homem cheio de orgulho, de vaidade. Não. O cara que apresentou essa pergunta, ele não quis fugir do sistema que Kardec estava estudando. Ele não falou aquilo para impor o seu sistema pessoal. O codificador entendeu que ele falou aquilo com a modéstia dele e perguntou como era que ficava aquilo. Diz o codificador que ele quis apresentar essa ideia para que houvesse uma discussão, um debate, o que deveria acontecer constantemente nos grupos de estudo da doutrina dos espíritos. Levantar-se ideias, por mais estapafúrdias que fosse, mas que houvesse um debate consensual e mostrar por A mais B o que era certo, o que era errado, para que no futuro todos estivessem falando uma só língua. Muitos estão preocupados em estudar o Esperanto, que é a língua dos espíritos, é a língua do futuro, e esquecem de falar a linguagem universal dos espíritos, que é a linguagem telepática. É a linguagem mente a mente e a linguagem universal, onde o que for dito aqui vai ser dito lá, sem se tirar uma vírgula, sem se tirar um ponto dos i. Então, quando foi apresentado esta pergunta ao codificador, ele começou a trabalhar em cima dela e percebeu que tinha um determinado fundamento se fosse visto pela linha da reencarnação e da morte. Porque são duas etapas que a alma passa por ela constantemente. A Regina deve colocar uns slides aí que vai apresentar isso, que são coisas da codificação, e que Pietro Ubaldi, no livro A Grande Síntese, ele fala que o progresso da alma acontece num sentido espiralado, partindo de um ponto e vai se alargando de uma forma que as existências vão se cruzando, de forma que quando do berço ao túmulo, palavras de Pietro Ubaldi, e do túmulo ao berço,
nesta linha intermediária, o cruzamento desta ida e vinda vai levando para a dimensão onde vai encarnar o espírito a energia ainda grosseira, mas o espírito levando os conhecimentos adquiridos na espiritualidade, aonde ele aprende a teoria, para praticar na dimensão como ser humano. Ao deixar ali o corpo físico, ele como uma fonte energética, acompanhado do seu corpo energético, que vai apresentando o que ele leva consigo, porque é o espelho que reflete o que vai no conhecimento da alma. Quando ele cruza aquela linha intermediária, ele já deixa todas as impurezas da energia do ambiente aonde ele estava, para, ultrapassando aquela linha, começar a retomar o seu corpo energético, ou espiritual, ou o mental, como os senhores queiram entender, das energias daquele ambiente. No caso, em tela do estudo, o codificador entendeu que quando o espírito encarna, ele morre para o número dos espíritos desencarnados. Da mesma forma que nós, quando deixamos o corpo físico na dimensão em que estamos vivendo, que ressurgimos da carne em espírito, nós começamos a contar no mundo dos espíritos. Então, entende-se a morte espiritual nesses dois sentidos: na sua descida para a vida corpórea e a do seu regresso à pátria espiritual. Aí Kardec começou então a explicar detalhadamente o processo da reencarnação. Quando ele fala que na ocasião dessa morte corpórea, que é aquela tu és pó, para o pó retornará, falando do corpo físico, aquela que nós comentamos tanto, que está num dos livros do Novo Testamento, no qual diz assim: se tu crês naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e ressuscitou ao Cristo dentre os mortos, também te ressuscitará. Por quê? Ressuscitar quer dizer fazer surgir ou ressurgir. Então, quando na Bíblia fala, se tu crês naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele fala do Senhor do universo que fez surgir Jesus, que estava entre os mortos, para nós, que está morto, está na espiritualidade, está morto. Nós, como estudantes da doutrina dos espíritos, já não dizemos isto. E no complemento ele fala que quando aquele que fez ressuscitar ao Cristo, por quê? Porque na morte do corpo físico de Jesus, ressurge o espírito indomável, o espírito imortal, o espírito iluminado, já numa fase bem mais avançada do que aquela fase de ter que reencarnar. Os espíritos ensinaram tudo isto e ele começou a analisar o processo da reencarnação.
que acontece justamente que quando da morte do corpo físico, o espírito chega na espiritualidade como se ele tivesse, ou nós fôssemos acordados abruptamente e nos assombramos, ficamos o que é, o que foi, num estado de perturbação, sem se lembrar de muita coisa, não tem nem consciência do que está acontecendo. Observem que quando somos acordados assim, nós ficamos alheios. É o caso do fenômeno da morte, quando, como espírito, nós chegamos no mundo dos espíritos. Tanto é que os espíritos dizem ao codificador que muitas vezes o espírito sequer percebe os últimos suspiros daquele corpo que lhe abrigou, de tão perturbado que ele está quando do desenlace através do fenômeno morte. Da mesma forma que ao acordarmos assim perturbado, vamos dissipando aquela perturbação e vamos tomando conta da realidade. No lado de lá, como espíritos, nós também vamos começar a dissipar aquela neve que está encobrindo os nossos olhos e realmente tomando consciência dos fatos. Aquela resposta que é dada nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando é perguntado se chegará o dia em que o homem conhecerá o segredo dos mistérios das coisas, que é dito quando o véu lhe for retirado dos olhos, é justamente relacionado a dois fatores. Primeiro, como encarnado, o véu da ignorância, do desconhecimento da lei natural. Como espírito desencarnado, à medida que ele vai se elevando intelectual e moralmente, ele vai tendo mais liberdade para poder acessar os conhecimentos adquiridos em existências passadas. Quando nós ilustramos em algumas vezes que o homem sente-se atraído por uma alta montanha, mas sente-se pesado, cansado e lamentando, e a voz diz: dá o primeiro passo, até que ele toma coragem e dá o primeiro passo. Ele já sente o seu corpo mais leve, dá o segundo, o terceiro, e vai se tornando muito mais leve, ao ponto dele chegar a uma certa altura daquela subida e olhar para trás, vê o seu corpo pesadíssimo lá atrás, olha para si e está num corpo mais suave. Entenda-se isto até como a formação do perispírito, que ele tem todas essas vibrações energéticas trabalhando em uníssono, porque é a alma que está gerenciando aquilo, e ele vai da cor muito mais profunda até a cor mais suave. Então, esta sensação aos poucos vai se diluindo e o espírito vai tomando consciência de si da mesma maneira que nós, ao sermos acordados abruptamente, desordenado, descompensado, nós respiramos e vamos tomando consciência do que está acontecendo, para depois percebermos o que é que está em torno de nós. É ali, no desencarne, que o espírito procura o corpo que tinha, sente que tem um corpo, só que aquele corpo já não é aquele corpo pesado
No entanto, sabemos que, de acordo com o modo de vida que a alma teve como encarnado, ela poderá sentir o seu corpo espiritual tão grosseiro quanto o grosseiro é o corpo físico. Mas, ao reconhecer isto e entender, ele vai aos poucos se colocando na nova situação, porque todos nós sabemos que somos espíritos, embora alguns não queiram aceitar isto. Conversamos na semana passada sobre a doutrina materialista, que não aceita. E é quando nós vamos perceber que nisto que nós estamos conversando é que começa a acontecer uma transmutação da energia, uma manipulação. E essa energia manipulada pela alma, que é a inteligência do universo, começa a operar mudanças nela, de forma que ela torna-se da forma que a alma queira dar a ela. No entanto, a doutrina dos espíritos está constantemente chamando os seus adeptos para uma tal de reforma íntima. Essa reforma íntima é o elemento buscar o Cristo vivo que dormita em cada um de nós. Acordá-lo para que ele, espírito ou a alma, possa vivenciar dentro dos princípios da lei que rege o universo. Sendo assim, ela cresce intelectualmente e, quando aplica os seus conhecimentos com sabedoria, ela cresce em moral. É a partir daí que o arbítrio começa a ser mais amplo para a alma, porque enquanto ela não crescer em sabedoria, esse arbítrio será relativo, não é tão livre quanto muita gente pensa. Nesse crescimento moral é que o espírito vai sentir, mas sente realmente o que era antes e o que está sendo naquele momento. Ele vai perceber que passou por uma modificação, mas que não foi uma modificação tão grande que tenha mudado o seu eu interior. Porque o seu crescimento moral faz com que ele, livre da prisão da carne, seja tal e qual o que ele era na carne. Bondoso, amoroso, caridoso e, acima de tudo, vivenciando o que Paulo de Tarso fala, viver o amor. Os seus gostos, seus pendores, que tinha como homem, vai ser igual como espírito, porque temos que admitir que muitos companheiros nossos que se encontram encarnados são verdadeiros espelhos da bondade e da moral. São pessoas de caráter, são pessoas que têm éticas e moral suficiente para dizermos é digno de ser seguido. Então nada pode atingi-lo, porque essas operações que vão acontecendo em cada um de nós, para ele não é mais segredo. Mesmo nos ambientes
onde ele se encontra, porque ali as mudanças não vão atingi-lo. As coisas acontecem, ele vai sentir e ele absorve aquilo de uma maneira tal que transmuta essas energias, transformando-as em energias sadias para ele e para quem estiver junto dele. Nós dizemos sempre que a real morte do espírito é quando a alma se afasta da lei, a alma se afasta de Deus, porque ela vai viver o seu inferno astral. Ela não vai ter paz, ela não vai ter sossego, a luz para ela será sempre opaca. Em contrapartida, quando ela começa a vivenciar, podemos até dizer, o Evangelho em toda a sua plenitude, a luz torna-se mais clara, o sorriso mais fácil em seus lábios, as cores mais vívidas, a natureza fala aos seus ouvidos, ele sabe ouvir a voz do silêncio, a voz negra de sua alma, a escuridão, porque ele é luz. Ele próprio, ele gera a sua energia para ver onde os cegos não veem. Quem são os cegos que não veem? Nós que estamos diante das coisas, estamos vendo e estamos com os olhos espirituais fechados. É ali que o codificador começa a trabalhar essa morte espiritual, como falamos lá no início, na reencarnação, mostrando a maneira como acontece a reencarnação, que já comentamos, mas nunca é demais comentarmos. Se alguma coisa deixar de ser dita dentro do entendimento dos senhores e das senhoras que estão na sala, complementem, corrijam, perguntem, porque não é tão fácil estudar, pesquisar e guardar tudo que lemos. Alguma coisa foge. Às vezes acontece de quando estarmos falando, surgir novas ideias, e é interessante que os senhores participem. Então, o codificador, depois de fazer mais ou menos essas explicações que nós comentamos aqui na sala, ele parte para a reencarnação, mostrando que há uma diferença de tudo que nós falamos, fizemos o exemplo com o acordar, com a morte súbita, ao chegar no mundo dos espíritos, o espírito desorientado, e depois ele vai tomando conta das coisas, percebendo, já conversamos, ele fala da reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação, segundo eles falam, sim, Pirilampo, sim, justamente, Piri, em cima daquilo que nós acabamos de comentar. A alma morre quando ela se afasta da linha de conduta da lei que rege o universo. Porque ela começa a não ter mais sentido na vida. É o que você está vendo aí, né? Começa... Não é... No caso do perispírito, é que ele, hoje, sem droga, de bem consigo mesmo, ele absorve um tipo de energia. A natureza lhe oferece. Quando ele começa a entrar no caminho dos vícios e das paixões, ele vai buscar as energias de pior qualidade.
Então, a partir daquilo ali, ele vai construindo o seu perispírito de uma forma muito difícil de se entender. É aí, Pirilampo, onde o espírito permanecendo naquela vício, naquela paixão dele, ele vai transformando o seu perispírito em verdadeiros monstros. Eis porque muitas vezes nós discordamos quando dizem que não há regressão, só há a evolução. Gente, todas as aquisições adquiridas pela individualidade são dela. São aquisições pessoais. Só que tem uma coisa. No caso citado ali em cima pelo Pirilampo, a alma, saindo do foco da lei que rege o universo, quer dizer, se afastando de Deus, né? Ela começa a trabalhar com as energias deletérias do meio aonde ele vive. Sendo assim, o seu perispírito já não terá a maleabilidade que ele tinha quando ele estava dentro da lei. É uma morte do espírito. É um tipo de morte, eu diria um suicídio. E o Gilmar, complementando, diz que quando chega o espírito em um planeta, ele se reveste de um corpo espiritual formado do mundo que chega, sem nenhuma dúvida. O perispírito anterior, ele não desaparece. Simplesmente, ele é devolvido ao ambiente de onde foi retirado. Vocês vão observar que a 500 metros de onde nós estamos, o ar já não é mais o mesmo. Para cima, 1.000 metros, 2.000, 3.000 metros, já não é mais o mesmo. Já é preciso ter determinados aparelhos para que haja uma respiração perfeita. As energias não são diferentes. Tanto é que no Livro dos Espíritos é dito que o espírito, ao se retirar daquele ambiente, deixa ali o seu perispírito. Não é que ele tire a camisa e jogue ali, não. Ele vai se despojando das energias que formam o seu perispírito e vai retomando à medida que ele vai volitando, caminhando, como queiram. Porque por onde ele passa, ele suga para si, atrai para si as energias condizentes ao seu grau de evolução para formar o seu perispírito. Quando Sandra diz ou pergunta se o perispírito é o modelador biológico, eu posso te dizer, Sandra, que muitos autores afirmam isto. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se o perispírito é uma construção do espírito, se o espírito dá ao perispírito a forma que ele deseja, que ele quer, qual seria a forma modelar desse perispírito, se não aquela que o espírito quiser lhe dar? Nós vamos entender um pouco aí isto agora. Quando nós vamos comentar a respeito da reencarnação. Por quê? Quando na reencarnação, me permitam comentar antes da gente, que saem as perguntas aí, eu gosto de participar com vocês, tá?
O Pirilampo diz que quando o corpo morre, o espírito sai do corpo levando o seu perispírito. Primeiro, Pirilampo, o espírito não sai do corpo. O espírito larga ou se desprende do corpo, já que ele não está prisioneiro do corpo, dentro do corpo, né? Ele não sai do corpo, ele se desprende, porque ele é ligado molécula a molécula, né? Então, ele, espírito, está ligado ao corpo através dessa energia perispiritual. Tá certo? É ligado a isso aí. Quando Gilmar diz que, voltando o espírito pela reencarnação, ele irá iniciar a partir da concepção. Perfeito. É aqui, Gilmar, aonde nós, como espíritas, devemos entender um pouco. Você afirma e faz a pergunta, quer dizer, você faz uma pergunta já dando a resposta. Porque quando você diz, voltando o espírito pela reencarnação, ele irá iniciar a partir da concepção, correto? No caso, formará um novo perispírito? Haverá algo que sobre um corpo espiritual sem vitalidade e morto? É aqui que nós pedimos às coordenadoras amigas que guardem as perguntas para que a gente possa adentrar mais profundamente dentro dessa afirmação e da pergunta do Gilmar. Vejam bem, nós somos um somatório de existências passadas. A reencarnação, sabemos, que é a grande misericórdia de Deus para que nós possamos ressarcir os nossos débitos diante da lei. Não é com A, com B e com C, não. É com a lei. Ferimos a lei, infratores da lei, temos que corrigirmos-nos diante da lei. Devemos andar retinho com a lei. Na espiritualidade, o que vai na alma, na mente, está refletido no corpo espiritual que Kardec chamou de perispírito. Seria você que está sujo e veste uma roupa branca, a roupa vai mostrar a sujeira que você tem no corpo. A partir dali, os construtores espirituais vai sentir a necessidade de um corpo X ou Y e qual é o projeto de vida que aquela alma deve ter para facilitar o cumprimento da lei, a correção dos seus passos diante da lei. Para que haja um corpo adequado para aquele espírito ressarcir os seus débitos diante da lei, é preciso que primeiro haja uma procura pelos doadores. É aí que a espiritualidade trabalha no campo terreno, encontrando os casais que sonham em ter filhos. É naquele instante que a mulher conversa, não está na hora da gente ter um filho, intuídos pela espiritualidade. No desdobramento, através do sono, o casal sai do corpo e vai ao encontro da espiritualidade encarregada da reencarnação. Ali, a espiritualidade tem conhecimento, sabe que ele tem o material genético adequado
e há uma apresentação àquela alma que está na erraticidade. Tanto é, principalmente as senhoras que estão na sala, que são mães, devem lembrar que vocês tiveram o desejo de ter o filho, conversaram com os seus maridos, e de repente surge na ideia, mas não é que eu sonhei já com um menino, não sei o que, riem, sonho e tal. A partir dali, combinado, a própria espiritualidade ela trabalha para que não haja nenhuma interferência quando no momento do casal no seu leito. E a reencarnação começa no ato sexual. Quando dá concepção, como foi falado aí pelo Gilmar lá em cima, tá? Aquele corpo já é destinado àquele espírito, diz a espiritualidade, que é naquele instante que o espírito começa a se sentir atraído, começa a se sentir prisioneiro. No entanto, ele está na erraticidade. Apenas as suas energias começam a se ajustar ao ventre da mulher. Olha aí, Sandra, o problema que a pergunta que você fez lá em cima. Nesse ajuste das energias, a energia já vai alimentando aquele corpo. E quanto mais aquele feto vai crescendo, ele vai se sentindo mais atraído. Agora, para os senhores, estudantes da doutrina, sentirem a fuga, como dizem, de Valdo Vieira, que fala que ele fugiu, que ele abandonou a doutrina, que foi... Não. Valdo Vieira comenta isto que nós estamos falando com grande propriedade. Não existe espírito encarnado na Terra. Existem as forças espirituais agregadas ou ajustadas ao corpo físico quando a fonte geradora das energias, que é a alma, está na espiritualidade. Está na espiritualidade. Por isso eu disse lá atrás ao Pirilampo, o espírito não está retido no corpo físico. Muito bem. Então o espírito começa a sentir essa corrente fluídica ali atrair para aquele corpo em geração no ventre feminino. Tá? Eu vou voltar depois ao Pirilampo e ao Gilmar, mas deixa a gente concluir, senão a gente não vai terminar essa linha de raciocínio. Então veja, quando do nascimento da criança é quando haverá a união completa do espírito com aquele corpo físico. Eu diria até quando há aquele choro, né? Quando há aquele choro. Lembrem-se de uma coisa. A alma, ela mergulha, como dizia Sócrates, no rio Hades, o rio do esquecimento, para que as lembranças das infrações cometidas não venha interferir no projeto novo que foi trabalhado para que ele crescesse. Porque o projeto, ou no projeto está também os recursos para ele corrigir aqueles problemas que ele teve diante da lei. Ele vai fazer
inconscientemente. No entanto, no momento da sua do trabalho a ser feito, tá? Quando ele está trabalhando para corrigir aquilo, lhe vem a lembrança, alguma coisa, para que ele possa realmente sentir o porquê daquilo ali. Quando há a concepção, como dizíamos, o espírito já está destinado àquele corpo. A partir dali ele começa a se sentir perturbado, ele já não está tão livre na erraticidade. Por quê? Ele está começando a sentir a sua morte, entre aspas, para o mundo dos espíritos. Ele vai passar a contar no mundo dos humanos. Veja como o codificador foi profundo na análise desse problema. No lugar dele dar coice no cara que fez, ele sentiu. E o cara, com essa pergunta, deu combustível para a doutrina dos espíritos desenvolver todo esse trabalho para que a gente viesse entender o que ele quis dizer morte, que aí vem. Se a morte é ter a alma retida ao cárcere do corpo, de forma que ela se sinta vencida, então a vida não é vida, é morte. E por aí vai. É um poema que foi ditado por um espírito amigo, muito bonito, tem aí, talvez até no site nosso tenha. Então veja bem, é neste momento que foge todo o conhecimento que estava com ele na erraticidade. Também é aí onde nós podemos afirmar que nesse projeto pode não estar inserido o elemento ser um artista, um músico, que ele já fora e que não fizera bom uso daquelas atividades. Não ter capacidade de um aprendizado acadêmico. Ele ter vontade, mas não ter. Por quê? Justamente pela má ação, pela forma como ele atuou quando teve tudo em suas mãos. E por quê? O corpo é perfeito, é de uma família perfeita, e aquele elemento, inclusive tem um colega nosso de sala que diz: eu tenho 2 filhos, uma filha é um espetáculo e o outro não gosta de estudar. Olha aí a resposta. O casal, ele tinha o material adequado para a formação do corpo, para aquela que quer estudar, também podia fazer o corpo, formar o corpo para o outro estudar. Mas ele também tinha o material para fazer com que ele estudasse com afinco, e entendesse no momento, daqui a pouco apagasse sua memória. Porque assim se faz necessário naquela encarnação, para que ele venha, ele mesmo dizer assim: meu Deus, eu estudo tanto, eu compreendo agora e esqueço daqui a pouco. Por que isto? Por que isto? Justamente para que ele não venha, para que ele aprenda a utilizar as benesses do intelecto avançado com moralidade. Então você começa a entender o que nasce e o que morre. A forma de um é a mesma forma da morte ou do nascimento para a alma. Agora são coisas momentâneas. No caso da encarnação, os senhores vão perceber que do 0 aos 7 anos, o espírito tem consigo guardado todas as tendências das existências como espírito em existências passadas. É aí que dizem que os pais são os jardineiros que devem trabalhar aquela planta
para que ela não cresça torta, para que ela cresça dentro dos padrões para não prejudicar as construções. Dos 7 aos 14 anos, ele começa a ter as intuições essas, daquilo que ele foi e daquilo que ele se apresentou, que ele se propôs a realizar naquela encarnação. Para isto, o corpo traz uma glândula que aos 14 anos, ela cientificamente ela perde o valor, a qualidade para as atividades físicas. E a espiritualidade diz que é ali que ela começa a trabalhar realmente para a espiritualidade. Essa glândula, dos 7 aos 14 anos, ela é uma espécie de inibidora da sexualidade, não deixando acordar o Kundalini, o fogo serpentino, para que o jovem se volte para a intelectualidade. Aos 14 anos, ela entregue toda a responsabilidade. O que vemos nos dias atuais são ensinamentos para que isto seja acordado na mais tenra idade. São crianças com 9, 10 anos já acordando para o sexo e se estragando. Então, senhores, já ouvimos, já sabemos que no ato da reencarnação, as faculdades do espírito, elas não ficam apenas esquecidas, tá? Elas ficam assim como se fosse no sono, e à medida que vai se evoluindo, ele vai regressando a alma, tá? Vai regressando às suas existências e vai se formando na sua plenitude diante de si o que ele foi ou deixou de ser. E, infelizmente, nós ainda não aprendemos a refletir naquilo que acontece conosco. Durante a vida corpórea, essas faculdades ela vai se desenvolvendo através dos exercícios, que é justamente a teoria que nós trazemos e estamos pondo em prática. Nós trazemos tarefas a realizar justamente para dizer assim, está tudo perfeito e estamos trabalhando desta forma e nós vamos seguir adiante. Deixe-me agora dar uma parada, tá? Porque ainda tem alguns complementos, me lembrem de onde ficamos, para ver esse questionamento na tela, né? O Pirilampo diz, a primeira Sandra, não sei se você entendeu, Sandra, quando você fez a pergunta se o perispírito é o modelador, que eu pergunto que modelo traz a alma, já que ele pode modificar o perispírito ao seu bel prazer, ele modificando, logicamente o corpo ia ser uma coisa. No caso do corpo físico tomar a forma que nós temos, é porque os instrutores espirituais encarregados da reencarnação, vendo a necessidade daquela alma ou espírito para a realização daquele projeto, eles já preparam o casal adequado, eles já preparam aquilo ali de forma que fica como se fosse um clichê para que o corpo no útero vá tomando aquela forma. No entanto, lembre-se do que eu falei. A alma está à distância, irradiando a energia dela, tá?
formando raios energéticos que nós chamamos de perispírito, a fim de, projetando-se sobre aquele corpo, se afinizar para quando do nascimento ele ter um total controle sobre aquele corpo. O pirilampo, quando o corpo morre, e o espírito sai do corpo, esse sai do corpo dá a entender que o perispírito está dentro do corpo. E não foi isto que eu aprendi, e não é isto que a doutrina diz. A doutrina diz que o perispírito, na reencarnação, a alma se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Então, podemos dizer que somos como uma marionete. A alma é o elemento que movimenta os cordões para que o corpo venha fazer o movimento. Tá certo? O Gilmar diz que, voltando, isso aí nós já respondemos, né, Gilmar? O Pirilampo insiste que o espírito, quando na sua proposta de reencarnação em determinado orbe, ele retira do fluido cósmico desse orbe. Sim, entretanto, ele particularmente entende que junto ao espírito há resquícios do perispírito anterior. Pirilampo, a doutrina é clara, a doutrina não é de ninguém. Muita gente diz que eu estou com Kardec no ar, eu estou com os espíritos que, sob a égide do Consolador prometido, ditaram a Kardec e acabou-se. E foram eles que disseram que o espírito, ao abandonar o corpo daquele orbe, ele vai se libertando do perispírito e vai retomando por onde ele passa, até o lugar onde ele chega para se estabelecer. Então veja, é certo o que você diz, ele retira do fluido cósmico, por exemplo, da dimensão da Terra, não resta a menor dúvida. Tá? O que é que ele traz? Você aceita que há resquícios do perispírito anterior? Completando? Olha, todos nós dizemos que cremos em Jesus. A espiritualidade disse ao codificador: vede Jesus como o protótipo de perfeição para a humanidade. E esquecemos de algumas pérolas ditas por ele. Não se pode colocar vinho novo no odre velho. Então, já para mim já fugiu a ideia de resquícios do perispírito anterior. É odre velho, vai azedar o vinho novo. Então é perispírito novo total. Agora, se você quer entender que o perispírito, mesmo sendo de energias do novo orbe onde ele se encontra, seja mesmo no sistema planetário, mas a milhares de distância, de quilômetros de distância, se você disser que ele leva as qualidades do espírito, eu acordo com você, com certeza. Porque não muda nada. Ele vai construir tal e qual o que ele pensa. Ele vai retirar daquele ambiente as energias necessárias, formando o seu perispírito. Mas não vai ser melhor e nem pior do que era. Apenas as energias daquele ambiente vai lhe servir diferentemente do ambiente onde ele estava. Tá? Quando você cita Gabriel Delany, que é um dos grandes autores da doutrina dos espíritos, que ele fala as camadas de cebola, e está igual você falar para um físico moderno que o
universo são é como camadas de cebola. Eles nem admitem que sejam camadas vibratórias superpostas. Eles simplesmente encontraram uma palavra para definir que não existe apenas um universo, que é o multiverso. Bom, se ele diz que são múltiplos multiversos, ele me diz que são vários universos. E já comentamos quando falamos dos 7 céus na terça-feira, tá? Então, o perispírito, se podemos entender como camadas de cebola, e seja entendida da mesma forma como nós podemos entendê-lo como uma pedra jogada no lago. O seu ponto principal é o espírito, e a partir daquele ponto de contato com a água, aquelas ondas que são formadas em torno dele são as camadas energéticas formando o perispírito. O Gilmar responde ao Pirilampo: há uma infinidade de leis que regem os diferentes mundos, com certeza. Mas a afinidade, ele pensa, ser essencial em qualquer lugar. É muito difícil para um espírito, no mesmo grau evolutivo que nós, adentrar outro mundo. O mundo, Gilmar, ele é um mundo de energias, tá? É um mundo de energias, e como nós sabemos que a energia, quando se condensa, ela forma a matéria que nós conhecemos, aí nós dizemos que o mundo é material, ou o mundo é espiritual. Seria dizermos que existe um mundo formado de espíritos, como nós entendemos. A Terra para nós é um mundo. A doutrina nos ensina que o espírito, a alma, é a inteligência do universo. Na questão 27 do Livro dos Espíritos é perguntado por Kardec: então só existem 2 elementos no universo, o elemento espiritual e o elemento material? E os espíritos, acima de tudo, Deus, formando a Trindade. Então nós vamos entender que não existe um mundo espiritual. Existe o mundo dos espíritos. O mundo, ou diria, o universo que os espíritos dominam, por serem as inteligências do universo. Os mundos, como nós conhecemos, Júpiter, Marte, Plutão, não sei o que, os planetas, as galáxias, então, eles são energias condensadas dentro de um sistema pré-estabelecido pelo Senhor do Universo, para abrigar essas almas nas diferentes graduações intelectuais ou evolutivas. Aí fica lógico que o homem, para sair do ambiente da Terra, ele tem que estar com uma roupagem especial, senão desagrega todo o seu corpo. Ou estou mentindo? Desagrega. Ele não pode sair desse ambiente da Terra sem ter uma roupagem especial. Da mesma forma que espíritos que estão encarnados, entre aspas, eu não sei se lá é carne, eu não sei o que é, em outros planos, eles só entrarão aqui revestidos de uma roupa especial. Como existem mundos onde os espíritos já conhecem profundamente como manipular essas energias, ele pode trabalhar as energias para que essas energias formem em torno dele um tipo de uma redoma, de uma roupagem adequada para eles chegarem até nós. Não é difícil entender isso, tá? Então, a alma, quando liberta do corpo físico,
ela vai para onde ela quer, para onde ela quer. Não adentra determinadas áreas, porque a sua vibração energética não se afina com a vibração daquele ambiente. Vamos perceber isso? Quando essas naves espaciais estão saindo da Terra, China, Estados Unidos, Rússia, onde quer que seja, elas seguem uma rota ligada ao sentido cronológico da rotação da Terra, porque se sair errado, explode. É o caso dos espíritos. Eles se sentem prisioneiros daquele limite. Ele não ultrapassa porque a sua energia não permite. Tem um livro de Ranieri chamado O Abismo, onde narra André Luiz chegando na espiritualidade, que ele depois ele é chamado pelo instrutor, o instrutor leva ele até uma certa altura, ele olha a terra como pequenos grãos de areia ali, e para ele chegar a um outro ambiente para se retemperar, para poder descer ao abismo propriamente dito, ele se desdobra. Leiam e vocês vão entender isso, né? O Pilampo confirma Gilmar, dizendo que entende que o espírito entra em um mundo da mesma evolução, justamente, é o que nós estamos conversando, e também os normais atrasados. Não. Peraí, Pilampo. Me perdoe. Você entende que o espírito entra em mundo de mesma evolução ou menos evolutivo para o caso de ensinamento aos mais atrasados. Olha aí, Pirilampo. Ele não vai entrar num mundo ou num plano onde a sua vibração não permite. Os espíritos que estão ao nosso lado, eles são da mesma vibração que nós, um pouco acima, um pouco abaixo. Aqueles espíritos que estão acima de nós, eles estão ali orientando os demais. É como você que é o chefe de uma equipe e determina a sua equipe que faça isto ou aquilo em seu nome. A responsabilidade é sua, que é o chefe. No caso de ensinamentos, geralmente há a reencarnação ou a encarnação, como foi o caso dos capelinos, que eram evoluídos, com certeza, com relação à Terra, e vieram para aqui justamente para dar o impulso à humanidade terrestre, tá? Quando você diz que são individualidades, sim, cada espírito é cada espírito. Eles se tornam personalidades ao reencarnarem, e são pessoas. Quando você diz que o corpo nasce do corpo, Jesus comentou isso com Nicodemos, e nós comentamos aqui, a partir de uma citação do Gilmar, que no momento da concepção, aquele corpo já está destinado a este ou aquele espírito. No caso do espírito, não. O espírito, nem eles sabem como foram criados. Nós apenas pensamos que somos parte da expansão desse grande ser que nós chamamos de Deus. Mas como se Deus tem todos os atributos da perfeição e nós somos imperfeitos? Aí nós podemos pensar que ele expandiu a sua vontade, o seu amor, e nessa expansibilidade
Ele trabalhou as energias de uma forma tal que cada coisa foi criada ao seu tempo e dentro do seu gênero, sendo o ser inteligente, ao qual chamamos de alma ou espírito, levado ao mais longínquo local, onde a matéria densa, quer dizer, a energia bruta, tornada matéria densa, possa alcançar, para que a inteligência começasse a trabalhar a si próprio e aquela energia, a fim de iluminá-la, afiná-la, eterizá-la, tá? E juntos chegarem à luz maior, que é aquele que expandiu a sua vontade. Jesus diz: todo aquele que o Pai a mim entregou, a mim retornará. A Sandra diz que temos o corpo que precisamos para desenvolver nossas tarefas já assumidas. Perfeito, Sandra. Perfeito. Gilmar diz: se o perispírito adoece, desequilibra-se, qual é o limite? Meu amigo Gilmar, resposta que eu posso lhe dar. O que é o perispírito para ele adoecer? Se ele, sem o concurso da inteligência do universo, é apenas uma energia como qualquer uma outra. O perispírito, no meu entender, não adoece. Da mesma forma, Gilmar, que eu digo que não existe doenças no mundo. Eu diria até no universo. Ó como eu estou afoito, hein? Existem doentes, que são as almas, os espíritos. E estando o espírito doente, em cima do que citou a Sandra, que temos o corpo que precisamos para poder desenvolver as tarefas, nós vamos trazer um corpo construído em cima das imperfeições que trazemos como espírito, que está gravado na nossa mente e refletido na construção energética que é o perispírito e que vai ser trabalhado pelos geneticistas da espiritualidade para que aquele corpo venha com aqueles problemas adequados àquilo que a alma traz consigo, a fim de que ela se trabalhe para corrigir esses supostos erros ou doenças. O perispírito vai ser visto com esses problemas porque é o espelho que reflete o que vai na alma. Tanto é que é dito pelo codificador e pelos espíritos que à medida que o homem vai evoluindo, vai eliminando de si os seus egos, né, que são os vícios e as paixões, ele já vai se melhorando na encarnação e realmente ele vai se equilibrando. Quando todos os corpos estiverem equilibrados numa linha vertical perfeita, ele está, mesmo estando com uma mão defeituosa, uma coisa, mas a sua mente está comandando um corpo praticamente perfeito. Quando ele fala, André Luiz fala dos ovoides, e está justamente falando daquilo que você e o Pirilampo vem falando desde lá em cima. A parada que o espírito dá na sua teimosia e vai desconstruindo a perfeição do seu perispírito. O seu perispírito já não é a luz intensa, já é uma luz morta, amorfa, como foi falado dos drogados da Cracolândia, porque eles estão ali num ambiente não somente pernicioso para a sua saúde naquele momento, como para a sua saúde espiritual, porque ele está trazendo para junto de si o quê? Está trazendo os seus iguais. Quando o Pirilampo pergunta que roupagem é esta, se está se referindo ao perispírito,
é uma roupagem energética. Tudo é energia, né? Então não vai para onde quer, certo? Então ela não vai para onde quer. Sim, não vai. Quando eu falei que a alma vai para onde ela quer, aí novamente, Pirilampo, o livre-arbítrio não é tão livre como nós imaginamos. O livre-arbítrio tem um limite. Esse limite vai se alargando à medida que o espírito vai crescendo no intelecto e no moral. Quanto mais moralizado, quanto mais sábio é o espírito, mais ele adentra o mundo dos espíritos. É por isso que nós falamos que aquele espírito que esteve na terra como Jesus e que está derramado sobre nós, o ser crístico, ele tinha tanto controle sobre as energias, tanto controle sobre o seu corpo denso, a dor para ele era nada. E querem um exemplo? Vamos para os faquires, né? Chega lá na Índia, aqueles homens magrérrimos, deitados em tábua de prego, então aí tomam um gole d'água e estão alimentados. A gente come de tudo e está aí fraquinho, né? A Sandra diz que espíritos evoluídos podem ir a ambientes inferiores. Sim, manipulam as energias nocivas para poder adentrar esse espaço. Eles manipulam mesmo. Mesmo assim, viu, Sandra? Eles procuram um pouco dessa... É como o elemento que vai para uma guerra, que ele se camufla, né? Ele pega um determinado produto, passa no rosto para não brilhar muito, coloca árvores na sua roupa. Justamente o que pede o movimento espírita. Para que você, que é uma mulher, que gosta de ter adereços, quando for a visitas, ou mesmo dentro da casa espírita, você vá com uma certa... Não precisa ir suja. Eu não vou tomar banho, eu não vou passar um perfume. Não, vá. Agora vá com simplicidade para não humilhar aqueles pobres que estão indo ali em busca de um conforto. Eles ficam à distância assim. Eu vou ali nada, aquela parece a rainha de Bagdá. E aí ficam... É por isso que esses iluminados, eles se revestem da energia ambiente e a sua luz fica um pouco ofuscada, mas ele tem o controle sobre aquilo ali, né? Justamente, Pirilampo. Igualmente, Jesus tomou o que tinha de melhor na terra, o que tinha de melhor, mas o melhor que ele tomou para chegar entre nós não podia ser tão perfeito aquilo ali. A gente não podia olhar para ele. Veja que a citação bíblica, Moisés sobe ao monte Horebe, né? E quando ele chega ali, a iluminação é tamanha. E é dito o seguinte: o anjo do Senhor, não foi o Senhor, que ele saiu dali iluminado. Aí o Gilmar, olha, Sandra, esse filme, Nosso Lar e o livro, a gente precisa conversar muito a respeito dele, muito. Acabar com essa ideia que os nossos amigos têm, que tem sopinha, que tem Bolsa Escola, Bolsa Família, tem cesta básica. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa. O espírito não precisa disso, não. O espírito não precisa disso, não. Há toda uma ilustração que a gente precisa entender. Um dos programas mais perfeitos que eu vi foi com aquela ali no canal Cultura, eu torcido. Ai, meu Deus, foge-me. E estava numa mesa redonda um padre,
um pastor, um pai de santo, e estava por lá. E tinha um cidadão chamado, é de uma igreja, ele é um cara de um bigodão, moreno, cara, uma voz estrondosa. E quando, por último, ela foi pedir o comércio, ela disse: eu me esqueci do senhor. Ele disse: não, mas me diga como o senhor. Disse: Leila. Aí disse: Leila, a Bíblia é um livro histórico cheio de metáforas. Quem não for buscar o espírito da letra se perde. É o caso em nosso lar. É o caso do espiritismo. Se não pegarmos primeiro estudando o que é o espírito, o que o espírito pode ou não pode fazer, o que o espírito pode fazer com a energia na qual vivemos mergulhados, não vamos entender nada. Não vamos entender nada, né? E o Gilmar fala dos capelinos. Ah, Gilmar, isso é profundo. Falar no planeta X, olha, não é difícil não, viu, Gilmar? Não vamos adentrar, porque talvez a gente até possa fazer uma sala só a respeito dela, se vocês quiserem, a gente vai comentar. Eu tenho uns artigos aqui muito, mas muito profundos, de pesquisas feitas por profissionais do mundo inteiro. Aí você vai ouvir Chico, Emmanuel através de Chico, você vai ouvir, hoje está danado, Ramatiz, aí você vai buscar a Bíblia, você vai encontrar Daniel falando dele, quando o segundo sol aparecer no céu. Aí vem o depois, quando a estrela cair, um gosto amargo, não sei o que, papá. E a ciência hoje já encontra esse planeta, tá? Que tem uma rota elíptica que passa a cada 2.000 anos próximo da Terra, que a sua energia é muito forte. Inclusive fala-se que esse planeta deu origem à forma humana na Terra, haja vista que eles destruíram o seu planeta na exploração inadequada da natureza deles, e eles vinham buscar elementos aqui na Terra, em incursões extraplanetárias. Quando o planeta se aproximava na sua trajetória, ele nas naves vinha. Inclusive, eu não sei, deve ter aí no site nosso um artigo nosso no qual eu inseri uma pesquisa de um cientista chamado Zecaria Sitchin, tá? Que você vai encontrar isso. A Rosângela ou a Regina pode dar essa informação melhor a vocês, se está no site, tá? Eu coloquei conhecimento, só para... era pesquisa, e a gente foi se aprofundando. Eu encontrei essa matéria muito interessante desse cientista que vai falar disso. Então, toda vez que este planeta, na sua rota, ele se aproxima da Terra, começa a haver essa agitação, esse desequilíbrio nas forças, tá? Da natureza. Inclusive fala-se que será ele a retirar as almas improdutivas, aquelas que não alcançaram o nível médio da moralidade para viver no planeta, como disse Jesus: os mansos e os humildes herdarão a terra, tá?
Não, não toca terror não. Toca terror não, que não vai haver. Inclusive fala-se já que toda a costa ali dos Estados Unidos até aqui perto no Peru vai se acabar por força dessas catástrofes, né? Ô Denise, mas vamos lá. O filme O Faquinha é magrinho, é magrinho, não tem peso e não se espeta nos pregos. Sim, mas veja, Gilmar, eu falei da forma como eles vivem, né? Você veja que eles comem o mínimo. Você vê que os americanos andaram atrás de Bin Laden o tempo todo. Ele vivia por aquelas cavernas construídas por eles mesmos para fugir dos russos, quando eles viviam brigando por ali. E ele, uma pontinha de pão, só faltava água. Molhava, como diz a história, molhava o bico, que a água é essencial, e a maioria deles são magros, né? A Denise já aceita isso, tem muita coisa que não se pode. Eu não diria, Denise, se pode aceitar, é se interpretar da forma correta. Lembre-se que no Livro dos Espíritos, o codificador faz uma pergunta aos espíritos e diz assim, ó, desde que vocês se entendam, pouco importa a palavra, porque a linguagem nossa é muito pobre para falar das coisas espirituais, né? É muito pobre. É muito pobre. Lu, falando de quê, Lu? Falando do planeta X. Tem muita gente falando, os cientistas já comprovam isso, tá? Ah, sim, da Boa Escola. Não, Lu, é uma colocação. Mas você vai ver, vai ouvir aqui, neste site, a pessoa falando de sopinha, que os espíritos recebem cesta básica, entendeu? E não conheço. Ele diz isso, Pirilampo? O Celestino? Podemos trazer, viu, Gilmar? Vamos ver. Já está previsto, Lu. Você veja, há uma preocupação, e você vê que todo ano há uma catástrofe, vai acabando um pedaço, vai acabando outro. Não será todo, né? É uma parte da costa americana e vem acabando de lá para cá. Vamos lá, vamos terminar, né? Está na hora. A Denise disse que foi tudo bem elaborado para ser passada a mensagem, que o livro dá sobre o que acontece após a passagem. Justamente. Bom, encerrando os trabalhos da noite de hoje, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, agradecer a cada um dos senhores que está aí. Sim, Gilmar, sim, é o que acabei de dizer. Veja bem, a linguagem humana é imperfeita para falar das coisas espirituais. Então ele fala daquilo ali, mas o grande culpado daquilo tudo são os espíritas. O cara teve a maior boa vontade. Não houve uma preocupação de analisar cada coisa ali. Porque a ciência hoje já mostra que o universo é todo energia, condensada ou densa, ou etérea. Todo mundo sabe que o espírito é uma forma energética. Isso já vem desde os primórdios dos tempos, quando foi dito pelos hindus, pelos chineses, Então, sendo energia, a gente só pode se alimentar de energia. Nós, como humanos, nos alimentamos de energia. Comemos feijão, farinha, arroz, carne, aí o intestino, o organismo tritura tudo, retira a energia para alimentar as células. Então, o que deveria ser feito pelos espíritas? Mostrar que a espiritualidade maior alimentava energeticamente os espíritos. E aí mostrava, sabe, que aqueles espíritos mais ligados à Terra
aquele que ainda não tinha o conhecimento da espiritualidade, que partia para o lado de lá sentindo fome, frio, sede, não sei o quê. A espiritualidade manipulava as energias e intuía na sua mente que aquilo ali era algo denso para a sua alimentação. Não é verdade? E sim, Lu, é uma energia, é uma energia. A Regina sempre coloca aí o perispírito que mostra tudo, não é verdade? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a você, Rosângela, Anderson, a nossa amiga Vanildes, que deve estar morrendo de frio e eu morrendo de rir dela, que eu estou aqui, apesar, o meu frio aqui está de 27 graus. A você, Denise, Nilda, Fátima, Gilmar, muito obrigado pelas colocações, a contribuição. A você, Lorival, Lu, Madalena, a Sandra, e que todos nós possamos, em nome de Deus, ao sairmos desta sala esta noite, levar conosco a certeza de que a morte nossa existe quando estamos afastados da lei, afastados dos cumprimentos de nossas obrigações com o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Muita paz, uma boa noite para todos.